Roteiro Espiritualista tem o prazer de receber hoje a psicóloga e divulgadora da psicologia iniciática, Vera Kohn. Nós vamos conhecer com ela um pouco dessa modalidade de terapia. Seja bem-vinda, Vera, ao nosso programa. Eu queria, para começar a nossa entrevista, que a senhora definisse qual a diferença entre a psicologia iniciática e as outras modalidades de terapia. É uma boa pergunta, Ana. Eu acho que a iniciática é uma forma muito direta ao núcleo sagrado da personalidade. Esse núcleo sagrado é a força perpétua que existe em todo ser humano. Todo mundo tem esse núcleo, esse algo que não tem nome, não tem color, mas é uma experiência de totalidade. E esse núcleo jamais se perde, jamais pode ser doente. Eu conheço muitas pessoas que têm dores, que têm doenças, mas esse núcleo é como um centro de segurança. Eu vou começar com uma experiência única na minha vida. Eu trabalhei em um hospital mental e lá foi em uma esquina, como você, uma mulher que não teve nada, que não tinha nenhuma expressão de doença. E eu comecei a falar com ela e ela dizia que perdeu a cabeça por ciúme. E ela matou a seu marido e para não mandar à prisão, lá levaram a um hospital. Mas você sabe que esses hospitais de enfermos mentais são muito ruins. E eu falei com ela só 20 minutos, ou um quarto de hora. Eu dizia: Senhora, você tem esse núcleo sagrado. E esse núcleo sagrado vai dar a você uma força para suportar, porque esse lugar não é um lugar agradável, você vai sofrer muito. Isso foi no ano 68. Aos 30 anos, veio uma mulher maior e me disse: eu vou só para agradecer a você que esse núcleo sagrado me ajudou a superar tudo o que eu tive que sofrer nesta situação. E isso para mim ela fez um desenho de um coração. O coração teve muitos golpes de todos os lados. Isso são os golpes que eu devia sofrer, ela dizia. Mas esse núcleo, esse vazio do centro, me salvou a vida. Eu venho para dizer graças a você e saiu. E jamais eu a vi mais. E isso é a força da iniciática, o desenvolvimento do núcleo sagrado das pessoas. Naturalmente, nós também trabalhamos os traumas que taparam esse núcleo, mas não é sempre consciente. E o caminho é de ter essa força
consciente e neste momento nos ajuda. É como nosso companheiro para toda a vida e nos alimenta. E isso é a diferença. Outras terapias ajudam muito ao caminho iniciático, porque se trabalha a situação familiar, as brigas, as dificuldades com os casais, a infância, tudo isso é muito importante, porque é como um impedimento para a vida, mas eu acho que só nós vamos diretamente à essência da vida, isso, a essência da felicidade. Porque eu acho que a vida não é para sofrer. Eu digo aos pacientes, se você quer viver mal, melhor não viver. Eu acho que precisa viver bem, e com tranquilidade, não é uma felicidade, não é uma elação, mas tranquila, como vocês e os amigos meus, que já não sofrem por coisas pequenas que não valem a pena. E como é que é, na prática, uma sessão de terapia iniciática? Ela é mais de verbal, da gente falar, ou ela é mais uma terapia corporal? Se ela pode ser feita individualmente, né, um a um, ou se ela pode ser feita em grupo? É uma boa pergunta. A terapia começa com uma problemática da pessoa. A pessoa perdeu o trabalho, se sente inquieto, está em búsqueda de uma verdade, de algo, e não sabe o que busca. E busca por todas as religiões, busca por sectas, busca em viagem, busca como a segunda, terceira, quarta mulher, e as mulheres buscam prazeres e satisfações, mas isso não é o que eles realmente desejam. E eu sei, por mim, que o que eu achava, e foi Vera, eu achava só a minha verdade, porque o mundo nos falsifica, fazemos parte um pouco como o teatro da vida, representamos alguma coisa. E a terapia começa com o problema. E muito interessante a minha prática, que já é mais de 40 anos, eu faço esse trabalho. Eu já sei, na maneira como a pessoa entra, o comportamento, mais ou menos onde é o problema. E as pessoas começam a exponer uma doença física, uma perda, um desejo, uma briga, e começam a falar. E eu tenho já a prática de escutar uma palavra que me impressiona e convido a pessoa a fazer um desenho. Esse desenho se faz a duas mãos e com óculos fechados. Por quê? Porque eu vou diretamente ao subconsciente. Se você faça uma árvore ou faça uma pessoa, você sabe como fazer.
porque você aprendeu, você viu muitos quadros, mas com olhos fechados e uma outra qualidade, muito mais inconsciente. E no papel, eu pergunto à pessoa, o que é para você isso? Isso para mim é a família, está bem. E, por exemplo, onde está você nessa família? Ah, eu esqueci. Eu não estou. Por que você esqueceu? E, por exemplo, que a pessoa faça tudo para a família e se esquece de si mesma. E se eu não tenho um eu não posso fazer uma relação. Você tem um eu, Ana, e eu tenho o eu, Vera, mas eu sou consciente e você também é consciente. Como você trabalha, você sabe. Mas, e muitas gentes que se anulam, que se vivem como em um sonho, ou vivem só pensando, analisando, ou trabalhando, mas como núcleo, como personalidade, se anulam. Isso é um dos casos. A senhora também usa meditação, né, Tai Chi Chuan e biodança, né, durante as sessões. E muito importante incluir o corpo na mente. Nós trabalhamos muito a respiração. A respiração é como um meio da união do corpo com a mente. E de essas práticas como Tai Chi, ou temos agora diferentes biodança, movimento espontâneo e também representação teatral. Por exemplo, lembro este rato uma paciente que carregava todo o peso da família. E se você faça carregar essa pessoa imaginativamente, ela pode liberar-se dessa pedra que é demais para ela e não ajuda a família. Isso é muito interessante. Isso é o sistema da coatividade. Se você carrega a minha pedra, eu não preciso fazer nada. Isso é tão fácil como isso. E muitas pessoas acham que devem facilitar a vida a outra pessoa. Isso me faz lembrar a dança do meu marido, que teve um pequeno derrame do cérebro e o médico me dizia de não ajudar a ele. É muito mais difícil não ajudar, porque a pessoa doente devagar, uno se impacienta e uno ajuda a fechar os sapatos, mas isso não está bem, porque a pessoa começa a depender. E é muito difícil para o terapeuta não fazer dependência do paciente. Eu conheço pessoas que fazem terapia dos 10 anos, 12 anos, e depois vem uma sessão, no papel descobrem que o que eles haviam esquecido
todo esse tempo. Eu queria voltar ao assunto da respiração. A senhora, eu vi um comentário da senhora anteriormente, e a senhora no seu comentário falou que as pessoas com depressão melhoram quando respiram. Muito. E as pessoas com esquizofrenia também. Sim. É interessante a esquizofrenia. Eu trabalhei em Viena no Congresso Psicológico Internacional sobre a esquizofrenia. Eu chamo a esquizofrenia a teofrenia, a búsqueda de Deus. E o esquizofrênico é muitas vezes uma pessoa que pensa diferente da sociedade. É muito criativa, mas muitos perdem a terra, perdem o contato com a mãe terra. Essas pessoas se apoiam em uma mulher, que seja a mãe, a avó, a amiga, mas a terra precisa ser integrada psicológica e fisicamente através da liberação do bloqueio do diafragma. Muitas pessoas não conhecem que lá abaixo é a mãe, é a escuridão. A claridade, o pensamento, o Pai é lá. E é como fazer um casamento do Pai com a Mãe para se complementar como um 8. É um movimento do 8, da energia que flui do Pai através do coração da Terra. A Terra é a Mãe. E quando esse diafragma começa a fluir, a mover-se como a inalação e a exalação, se faz essa conexão e se cria a nova personalidade. A nova personalidade que eu sou. Eu sou, não tenho. É muito importante ensinar às pessoas que você é o corpo, você é a voz, você é, mas você não tem você não é uma boneca que tem braços, mas você é o braço, você é o pé. E essa totalidade pode superar a esquizofrenia no nascimento na nova Vera, ou na nova Ana, novo João. E cresce, e eu chamo isso 1 mais 1 faz 3. Se uma é o pai com a mãe, acima, ou a mente como o corpo, o pensamento com o sentimento, e se produz um menino, o terceiro. Jamais a esquizofrenia pode unir-se. O que é separado. Mas eu não trabalho a união, eu trabalho o espaço novo. Como aqui há um espaço que faz a união entre você e mim. O espaço é muito importante. O terceiro é o Espírito Santo. É exatamente a mesma coisa, com outra palavra, com outra imagem. A gente já conversou muito sobre a prática da terapia iniciática. Eu gostaria que a senhora contasse para os telespectadores um pouco da história da terapia iniciática. Quem criou, quais foram as influências? A iniciática é uma palavra
que significa abrir a porta ao desconhecido. E foi criada por professor Durkheim na Floresta Negra, em alemão. Ele foi um filósofo que passou a Segunda Guerra Mundial em Tóquio, em Japão, e aprendeu a alqueria japonesa, né? E eu comprei o livro da alqueria japonesa em Nova York no ano 54. E é um livrito. Você conhece o livrito? Não conhece? É um livro muito importante. E lá é um momento onde o mestre japonês, com esse arco enorme, muito grande, tira o branco, mas em um quarto escuro. E sempre tira o branco, cada vez, e ninguém vê. E quando prendem a luz, sempre tirou bem. E os europeus e os norte-americanos perguntam o que passa, como você faça. Ele diz, isso é muito fácil, o branco não é lá, o branco é lá. O branco é lá. E isso é a possibilidade de nós de transformar a sociedade ao redor de nós. Se cada um encontra o branco, e sim, geralmente a sociedade quer mudar ou influenciar a sociedade que é lá. O branco não é a sociedade, não é o presidente Bush, não é o presidente do Equador. Aqui podemos fazer uma influência enorme ao redor do pequeno espaço que corresponde a nós. E a história, ele voltou à Alemanha depois da guerra e formou o centro de Goethe, se chama Goethe. E quando estava eu na pesquisa, eu faço coisas muito estranhas para satisfazer essa pergunta. Uma pesquisa, eu fui a Nova York, eu fui à Europa, quase encerram em uma instituição mental, porque todo o mundo, eu estou falando do ano 56, ninguém conhecia Zen, ninguém conhecia a palavra espiritualidade ou meditação, tudo isso foi totalmente novo. E como livrito, esse livrito da alqueria, eu encontrei o professor Durkheim e estava estudando com ele 3 anos. O estudo não é um estudo do livro, também. A senhora fez terapia com ele? Mais que terapia. Uma vivência muito, muito forte. Uma vivência de caminhar toda a noite através da neve, de perder totalmente o chão, e que a força vital tem diferentes níveis. E agora eu lembro, às vezes eu sentia toda a força abaixo e às vezes estava tão leve que sentia como voar. Mas isso é quando a força vital que fica na cabeça, ou seja, fica na parte
parte inferior da coluna vertebral, né? E isso faz uma atitude diferente até o mundo. Né? E eu passei por todos esses estados. Né? E ele foi muito amoroso, incrivelmente amoroso. Eu lembro que uma aula com ele foi às 1 da manhã em pijama. Ele não teve tempo, ele não contava uma aula de 1 hora, né? Jamais. E ele teve alunos franceses, holandeses, ingleses, como falava muitas línguas. E a mulher dele também foi psicóloga junguiana e psicóloga Neumann. Você conhece Erich Neumann? Não. Neumann foi um aluno de Jung e trabalhou sobre a Gran-Mãe em todas as culturas. Em Equador se chama Pachamama, né? A Mãe Universal. Como se chama aqui? A Mãe Universal, a Grande Mãe, o mesmo, A quase as Mãe mesmas Preta, palavras. a Mãe Negra. E como é que a senhora foi parar lá no Quito, no Equador, e como é que a senhora fundou o Centro de Desenvolvimento? A senhora pode contar um pouco da história lá em Quito? Como é que a senhora chegou lá? Eu voltei no ano 61 e precisava fazer estudos na universidade, 8 anos. Fiz o doutorado quando já passei 50 anos. Eu fui avô na universidade depois com alguns alunos da Universidade Católica Jesuíta, onde eu trabalhei como professora, como docente. Formamos o Centro de Desenvolvimento Integral, que agora é uma parte da Universidade Holística do Brasil e de Brasília. A organização é de Pierre Vai. E faz 10 anos que eu estou no colegiado da formação dos psicólogos aqui. Eu dou psicologia iniciática. E em Quito temos o Centro de Desenvolvimento Integral, temos um salão muito grande. Começamos sem dinheiro, porque o Equador não é tão grande, tão generoso como o Brasil. E agora é um grupinho de psicólogos do Brasil que trabalhou conosco em Quito e agora fazem a terapia na Cidade da Paz, em Brasília. Então Assim existe um núcleo um núcleo de estudo de psicologia iniciática para quem se interessar, né? Pode procurar a Universidade da Paz aqui em Brasília, né? Existem profissionais, psicólogos. Eu acho que a paz não é uma coisa final. A paz, o trabalho da paz é conhecer a escuridão como complemento da luz e se esse complemento se produz a paz. A paz não é uma coisa que
eu posso exigir a você, mas é uma paz que se produz com a união dos opostos. E agora as pessoas podem trabalhar aqui na Cidade da Paz com Jerusa, Teresa, Miriam e Elsa e também Newton. Tem um jovem que já se formou comigo e que tem muita confiança para trabalhar aqui. E também as pessoas podem viajar a Quito. É uma viagem um pouco longe, mas temos um grupo bastante grande de psicólogos que podem ajudar, especialmente o que as pessoas chamam de esquizofrenia, que para mim começa a ser uma doença por incompreensão e com os remédios que bloqueiam o diafragma em lugar de aflorar e fazer a energia vital fluir. E se a energia é bloqueada com os remédios psicotrópicos, a pessoa não sente felicidade e não sente pena, mas não progressa, não tem felicidade de viver. E eu conheço muitos jovens que que se suicidaram por uma sobredose de tranquilizantes, porque eles sentem que tudo vive ao redor e que o mundo não é deles. Eu sou o mundo, eu sou a natureza, eu sou a vida. E eu não quero ser afastada. Obrigada, Vera, pela sua entrevista ao Roteiro Espiritualista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.